Oi, oi, oi. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Português em Foco, que é um programa que eu faço todo sábado no meu canal do YouTube, às 10 da manhã. E hoje eu vou resolver uma prova de 2025 da banca Quadrix, que essa resolução ela vai fazer parte da atualização do meu curso de resolução de provas Quadrix. E eu vou deixar aqui essa resolução para vocês conhecerem o meu trabalho, para vocês entenderem como é o curso de resolução e para vocês também revisarem vários pontos gramaticais. Sabe por quê? Nós temos 20 questões e essa banca foi de A a Z na gramática. Caiu concordância, caiu regência, caiu zeugma, caiu vozes verbais, a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal, a relação de adjetivo, relação de pronome relativo, orações coordenadas, orações subordinadas. Então, nós temos aqui, gente, 20 questões, e nessas 20 questões eu percebi assim, como a banca Quadrix foi maquiavélica aqui. Por quê? O candidato, se não souber regra, se o candidato não souber gramática, ele não acertaria. Há umas duas questõezinhas aqui de interpretação de texto, mas as demais, de 20, foram praticamente textos gramaticais, regras gramaticais. Não precisaria da leitura do texto na íntegra, você precisaria aqui só olhar o item, conferir a informação lá no texto. Vamos aprender a resolver? Então, vejam aqui comigo aqui na tela. Mas antes, rapidinho, antes de eu começar, não se esqueça vamos lá, aquela propaganda. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir, porque é muito importante que você curtir, comentar, porque o YouTube pode entender isso aqui como um conteúdo relevante e apresentar aí para mais pessoas. E se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de comentar aqui, me contar aqui de onde você está me assistindo, para eu saber de onde vem a minha audiência. E lembre-se de que você é muito bem-vindo aqui, é um prazer inenarrável ter você aqui me assistindo e ter você também nas minhas redes sociais. Lembre-se de que eu tenho um Instagram, que é @profgrazi, vou deixar aqui, @profgrazi, me siga lá também, que eu sempre posto dicas lá no meu Instagram. Combinado? Vamos começar? Se você vai fazer prova da banca Quadrix, muito importante saber gramática. Sem gramática, sem resolução de prova. Olha como ela fez uma prova de 2025, que estava aqui foram 20 questões, e nessas 20 questões, todas relacionadas à análise gramatical. Então, eu sempre aconselho o seguinte, sempre quando a gente vai resolver uma prova, a gente tem que pensar o seguinte, olhar as questões, então, dá uma olhadinha nas questões, você, depois de olhar as questões, você vai observar se a banca marcou título, se ela marcou linha, e aí você vai voltar as informações de acordo com o que a banca vai te orientando ali, tá? Então, olha aqui, questão número 1, no título do texto. Então, é lógico que eu não precisaria da questão, precisaria voltar ao título do texto. Depois, vamos olhar só algumas. Quando a banca fala no trecho, eu não preciso voltar à leitura do texto na íntegra, eu vou voltar à leitura do trecho. Na questão 3, no trecho. Na questão 4, no trecho. Na questão 5, há um trecho também, que aqui já seria uma questão de interpretação, mas você volta ao trecho. Sempre, opa, telefone tocando aqui, bem com a ideia da Shopee, bem na hora da aula, não vale, hein, pessoal? Ai, esse professor que não deixa no celular no silencioso, vai fazer propaganda ao vivo para Shopee. Foi engraçado agora. E aí você vai sempre fazer isso. Ó. Primeiro você vai dar uma olhada nas questões para saber se você realmente vai precisar da leitura na íntegra dessas informações. Aqui, nesta prova, não precisaria ler o texto. Você só precisaria saber regra gramatical e você precisaria saber voltar ao texto de forma adequada. Combinado? E também não se esqueçam de que eu tenho um curso de resolução de provas para a banca Quadrix. Estou aqui abrindo a atualização deste curso com esta resolução, que eu vou deixar aberta ao público, e depois eu vou atualizar com várias outras gravações no curso Quadrix. Quando você entrar, você vai ter lá o raio-x dos pontos, crase, regência, sujeito, que são questões pontuais por tópicos, e depois nós temos lá o modo de resolução de provas. Lembrando que o módulo de resolução de provas será atualizado com provas de 2025.
Se você tem interesse em participar desse projeto de resolver questões, resolver provas, clique aqui na descrição deste vídeo que você vai achar o link para fazer parte do curso de resolução de provas Quadrix. E para ter acesso a este material, você também consegue ter acesso a ele na descrição aqui deste vídeo, certo? Vamos lá? Então, questão de número 1, voltando aqui para a gente resolver, porque é uma provinha bem longa, para a nossa live não ficar muito longa. Questão número 1. No título do texto, a expressão tem prisão convertida. Então, vamos voltar ao título do texto. Médica suspeita de envolvimento na morte de marido em Sergipe tem prisão. Olha aqui, tem o quê? Quem tem algo. Tem o quê? Prisão preventiva. Ó, prisão preventiva não, prisão convertida. Gente, olha aqui, a banca está querendo te induzir ao erro aqui nessa informação. Porque quando a gente avalia o verbo no particípio, então vamos lá, verbo no particípio. Esse verbo no particípio, escrever direito aqui. O verbo no particípio, que é a terminação em regra ali, quando o verbo tem a terminação em DO, DA, quando ele é o particípio regular. E aí, quando você analisa o seguinte, o particípio, ele pode ser verbo, ou ele pode ter valor de adjetivo. Então, a gente vai precisar saber isso aqui para acertar aquela questão. Quando ele é verbo, ele é o verbo principal de uma locução verbal. Então, nesse caso, ele seria o verbo principal. Vejam bem, quando eu coloco a expressão ela foi avaliada pelos alunos. Essa expressão avaliada aqui tem valor de verbo. Por que eu sei que tem valor de verbo? Porque isso aqui é uma ação. Então, você percebe, ó, a ação. Então, nós temos, isso aqui é uma locução verbal. E dentro dessa locução verbal, nós temos aqui o particípio que é avaliada. E aí a banca vai questionar isso. Agora, olha a mesma palavra avaliada. A questão avaliada foi difícil. Então, o que foi difícil? A questão avaliada. Estão vendo? Que avaliada agora é uma característica de questão. Então, nesse trecho aqui, essa expressão agora não é verbo. Então, aqui está com valor de qualificar a palavra questão. A mesma coisa de você falar assim, ó, o muro foi derrubado. Essa expressão, o muro foi derrubado, é uma ação. Então, aqui o derrubar, aqui nesse caso, derrubado, é o particípio. Então, aqui nós temos uma locução verbal, porque a locução verbal, ela é formada sempre pelo verbo auxiliar, mais o verbo que nós chamamos de principal. Então, nesse caso, o principal, ele sempre fica em uma forma nominal do verbo, ou no particípio, ou no gerúndio, ou no infinitivo. E aí, quando eu coloco essa mesma expressão, ó, o muro derrubado, fica próximo à casa. Então, nesse contexto aqui, o muro derrubado fica próximo à casa. Nesse caso aqui, a casa da menina. Aí continua aqui o contexto. O muro derrubado. Essa expressão derrubado agora não é uma característica de muro, não é qualquer muro. É aquele muro derrubado, como se fosse uma parte dele quebrada. É a mesma coisa de muro quebrado. Então, nesse caso, derrubado agora é uma característica de muro. Então, aqui tem valor de quê? De adjetivo. E se tem valor de adjetivo, não é locução verbal. Tudo bem com isso? Conseguimos visualizar essa ideia? O que é um verbo no particípio? Ok? Ok. Vocês entenderam, então, que o particípio, ele forma locução verbal com auxiliar, quando você perceber que indica uma ação. E tenham cuidado que o particípio pode ter valor de adjetivo. Quando que eu vou perceber? Quando ele for uma característica do substantivo. Deu para vocês perceberem? Agora vamos voltar ao título do texto mais uma vez. Médica suspeita de envolvimento na morte de marido em Sergipe tem prisão convertida. Vocês conseguem visualizar? E quando fala tem o quê?
prisão convertida. Essa informação aqui não é uma ação, é uma ideia, aqui é uma característica de prisão. Então, eu tenho o termo aqui com valor de caracterizar a prisão convertida em domiciliar. Então, não é que a prisão foi convertida em domiciliar. Se você até pensar aqui em uma oração reduzida, ela não teria nada a ver com o verbo ter. Então, não daria para a gente pensar nessa situação. Então, portanto, a questão de número 1 está errada. Professora, eu acertei, mas nem pensei por todas essas informações. Eu pensei, tendo como base aqui, que convertida não estava nem junto com tem. Não, mas às vezes pode estar uma locução verbal distante. Às vezes você tem assim, ó, são, vírgula, constantemente, vírgula, atraídos. Aí você tira a expressão do meio, são atraídos, é uma locução verbal. Então tem de ter cuidado. Aqui nesse contexto, é porque convertida está dentro de outro campo. E prisão, tem o quê? Prisão convertida em domiciliar. Então, se você analisar, convertida está com valor de ação aqui, só que não é isso. Tem o quê? Prisão. Prisão convertida em domiciliar. Então, isso aqui é a forma como a prisão dela foi avaliada ali. Deu para vocês entenderem? Então, a questão está errada. Próximo. No trecho. A informação foi confirmada nesta terça-feira pela defesa de Daniele. O termo pela defesa de Daniele funciona sintaticamente como agente da passiva? Gente, olha como a banca foi longe. Para ter um agente da passiva, primeiro, a gente tem que ter a preposição por, ou pode ter a preposição de, primeira coisa que você tem de analisar. E esse termo aqui, ele tem que ser o responsável pela ação verbal. Então, ele é o responsável pela ação verbal. Uma coisa muito importante que eu quero que você entenda aqui agora é que para chamar um termo de agente da passiva, obrigatoriamente, e eu não estou dizendo facultativamente, eu estou dizendo obrigatoriamente, o verbo da frase tem de ser mais particípio ou correlacionados a ele, como o verbo ficar mais particípio. Tem de haver o verbo ser mais particípio, pode ser ficar mais particípio. Pode ser aqui nessa estrutura? Não, deve ser o ser mais particípio ou correlacionado, como ficar mais particípio. Nesse contexto, você vai voltar ao texto e vai primeiro procurar o verbo ser mais particípio. A informação foi confirmada. Foi, aqui é o verbo ser. E confirmada é o particípio dessa informação. Então, para começarmos, essa questão tem grande chance de ela ser certa. Já temos o verbo ser mais particípio, agora você vai fazer o seguinte: esse termo que nós chamamos de agente da passiva, ele é o sujeito da voz ativa, Então, você vai transformar para você ter certeza. Você vai tirar a preposição por desse termo e vai mandar esse termo ser o sujeito da frase. A gente vai pegar o verbo ser mais particípio e a gente vai transformar em um só verbo. E a gente vai pegar o que é sujeito nesta frase e a gente vai pedir esse termo para ser objeto direto. Então, vamos ver se vai dar certo. Cadê o termo que está com a preposição por? Que é pela defesa. Então, tira a preposição, vai ficar a defesa. Então, porque pela não é por mais a? Por mais a? Sim. Então, você vai tirar o por. Então, vai ficar o a. Então, vai ficar a defesa de Daniele. Peraí, deixa eu escrever isso aqui direito. A defesa de Daniele. Aí pronto, peguei, tirei. Agora vamos pegar o ser mais particípio. Foi confirmada, em um só verbo daria confirmou. Então, daria confirmou, no mesmo tempo, confirmou. Confirmou o quê? A informação, que era o sujeito, eu vou mandar ser objeto. Confirmou a informação. Quando você faz esse caminho de volta, você consegue visualizar
que a defesa de Daniele é o sujeito, confirmou é o verbo transitivo direto e a informação é objeto direto? Sim, então você teria esta frase aqui, ó. A informação foi confirmada pela defesa de Daniele. E a gente mata que esse termo, sim, é o agente da passiva. Portanto, questão de número 2 está corretíssima. Agora, sejam sinceros, vocês acertariam essa questão? Professor, eu acertei não com todos esses detalhes, mas o que vale é acertar. Não, o que vale é acertar acertando, entendendo a regra. E aqui, a banca está indo muito a fundo nas questões gramaticais. Então, é importante a gente revisar vozes verbais, certo? Combinado? Então, quando você for colocar nos seus estudos, já pegue aí as dicas. Questão de número 3. Vamos ver o que a gente tem aqui. No trecho, segundo o advogado Cláudio Tal, a decisão obtida junto ao Supremo Tribunal determina ainda o uso de tornozeleira eletrônica. Ele quer saber a função sintática de tornozeleira eletrônica. E nessa questão, a banca falou que tornozeleira eletrônica, que é esse termo aqui, exerce a função sintática de adjunto adnominal. E lascou-se, né? Que a galera adora cobrar essa questão na prova. Então, vamos lá. Sempre que houver um termo preposicionado, como ali é a preposição de, eu vou usar a preposição de. Sempre que você encontrar um termo preposicionado que completar um substantivo abstrato, sempre que você encontrar um termo preposicionado, vou colocar aqui termo preposicionado, que completar um substantivo abstrato, esse termo preposicionado pode ser complemento nominal, ou esse termo pode ser adjunto adnominal. Então, aqui gera a dúvida. Lá no texto, a palavra uso é um substantivo abstrato. Então, nós temos lá uso de tornozeleira. Então, uso de tornozeleira. E aí, nesse contexto, eletrônica. Aí você vai fazer o seguinte, gera dúvida? Gera, porque o uso aqui é um substantivo abstrato. Então, quer dizer que esse termo aqui pode ser complemento ou ele pode ser adjunto adnominal. Como que eu faço agora, professora? Então, você vai fazer o seguinte, observe se esse termo ele é o agente do substantivo abstrato ou se ele é o alvo do substantivo abstrato. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, ela que usa ou ela é usada? Então, é o uso de tornozeleiras eletrônicas, uso de tornozeleira eletrônica. Ela usa ou ela é usada? Ela é o alvo do uso, porque ela não tem condição de usar. Então, ela é usada. Se fosse o agente, nesse caso, seria o adjunto adnominal. E aí, nós temos aqui outra técnica também, que é transformar o substantivo em verbo. Então, eu transformaria e daria usar. Esse termo que você está querendo saber a função, entraria como sujeito do usar ou como complemento do usar? Aí nós colocaríamos aqui, tornozeleira eletrônica usa? Não, então ela não entraria como sujeito. Mas eu poderia falar usar a tornozeleira eletrônica? Sim, usar a tornozeleira. Então ela entraria como complemento. Se entrar como complemento do verbo, também entra como complemento do nome. Podemos chegar à conclusão, então, de que tornozeleira eletrônica é o alvo do uso, portanto, é um complemento nominal. E a banca falou que é adjunto, portanto, essa questão 3 está erradíssima. Olha só que maldade. Então, a banca, só deixa eu ver se eu coloquei o gabarito aqui, para ficar, caso você consulte, estou colocando o gabarito em todas. 1 errado, 2 certa, 3 errada. E aí, galerinha, o que vocês estão achando dessa provinha? Tá uma prova mediana para você ou está realmente uma prova difícil? Comente aqui para eu saber. Questão de número 4, vamos ver. Olha aqui, gente, olha que se você realmente não prestar atenção, você cai no raciocínio da banca. Existe uma técnica que a gente faz o seguinte, ó. Quando a gente avalia essa expressão o que, quando você encontrar esse o, e que você puder substituir por aquilo, ou pode ser também aquele, aquela ou aquilo, quando você encontrar, peraí, deixa eu me colocar aqui no cantinho para ter espaço aqui para escrever esta dica. Sempre que vocês encontrarem essa expressão o que
que você puder substituir esse termo por aquele, aquela ou aquilo. Veja o que se encaixa ali no seu texto. Quase sempre vai ser aquilo ou aquele. Aí você vai chegar à conclusão de que esse ou vai ser chamado de pronome, se puder, pronome demonstrativo. Então, cuidado. Quem é o nome do o é pronome demonstrativo. E o nome desse que vai ser pronome relativo. Você vai memorizar isso aqui. Então, vou te dar um exemplo, ó. Quando eu falo comprei o que você me pediu. Então, eu poderia falar, comprei o que você me pediu. Então, nesse exemplo aqui, eu poderia falar, comprei aquilo que você me pediu. Então, você me pediu aquilo. Esse que aqui retoma esse aquilo, que na verdade esse que retoma esse ou aqui. Eu posso substituir? Posso. Então, qual vai ser o nome desse o, nesse caso aqui? O ou. O ou vai ser pronome demonstrativo. E esse que vai ser pronome relativo. Pronto. Deu para vocês entenderem? Então, essa aqui é a minha dica para vocês. Agora, vamos voltar à questão. A Secretaria de Justiça de Sergipe confirmou o recebimento da conversão da prisão durante a noite e informou que a Central de Monitoramento Eletrônico só faz a colocação de tornozeleira até às 17 horas. O que deve ser feito, aí continuaria o texto. Aquilo que deve ser feito. Conseguimos visualizar que daria para a gente pensar no aquilo que deve ser feito. Se eu posso pensar nessa informação, este o, ele sozinho é um pronome. Nesse caso, eu poderia pensá-lo, se você quiser com mais certeza, você pode voltar ao texto para você ter a clareza lá no texto. Ó. Vamos voltar aqui. Eu gosto de voltar para ter clareza em relação ao que deve ser feito. Ó. É um termo positivo, ó. Se você pensar na estrutura. Então, essa estrutura aqui, vamos ver se dá. A secretaria informou, confirmando tal, monitoramento, só faz a colocação de tornozeleira até às 17 horas. Aquilo que deve ser feito na manhã desta quinta-feira. Então, daria para a gente pensar nesse aquilo aqui. Ele está com valor aqui, é positivo, não está? Com valor de explicação. Então, eu poderia pensar nesse termo como um termo de pronome demonstrativo. E esse que aqui eu poderia pensá-lo como um pronome relativo. Se eu pensar assim, aí a banca questionou o quê? Vamos ver a questão 4. A palavra o atua como pronome relativo? Errado. Você nem precisaria pensar em nem voltar, não precisaria nem voltar ao texto. Por quê, professora? Porque olha aqui, ó. Eu expliquei, eu te dei detalhes, mas olha aqui, pronome relativo em língua portuguesa são que, qual, quem, onde, cujo, que são os principais, tá? Esses são os principais. Existem outros, mas nenhum momento eu não concebo, eu não consigo visualizar em nenhum momento que o ele seja um pronome relativo. Eu marquei essa questão errada sem nem voltar ao texto, porque eu falei, não, o atuar como pronome relativo junto a que, nesse caso, quem é pronome relativo possivelmente seja possivelmente ali o que, mas eu vou voltar para ter essa noção. Então, pronome relativo, que, qual, quem, onde, cujo. Só de saber isso aqui, você já deveria marcar essa questão como errada. Tudo bem? Entenderam? Agora, o ou ele é artigo, ou ele é artigo. Esse ou pode ser pronome, não é isso? Então, ele tem várias outras funções, mas não exercer a função de pronome relativo. Ele pode ser pronome oblíquo, ele pode ser um pronome demonstrativo, mas não um pronome relativo. Portanto, questão de número 4, erradíssima,
Olha só. Vamos lá, porque senão nossa aula vai ficar aqui com quase 2 horas, porque é muita questão gramatical. Essa questão 5 aqui, eu vou passar o gabarito, ela é de interpretação, então é só olhar lá no texto, que não estava se referindo à morte do advogado, e sim do marido, então a questão de número 5, ela está errada, é só ler com atenção, voltando a este trecho lá da prova, e você vai conseguir, ó. Até voltar aqui para vocês, ó, para vocês observarem. Só voltar ao trecho onde está a afirmação. A médica Daniele Barreto suspeita de envolvimento na morte do marido, o advogado criminalista José Lael Rodrigues Júnior. Então, quer dizer que ela é suspeita na morte de quem? Do marido. Pronto, esse pequeno trecho. Lendo com atenção. A morte de que se fala na passagem. Daniele foi presa com outras 6 pessoas suspeitas de envolvimento na morte. Que morte era essa? Do advogado criminalista de Daniele? Não, é do marido. Então, portanto, questão 5, errada. No trecho, o advogado da família de Lael, Guilherme Maluf não é o nome do advogado nessa estrutura, não é advogado, é um termo, nós temos aqui um substantivo, e aqui nós temos outro substantivo. E esse aqui, ó, ele há uma explicação desse nome, advogado da família de Lael. Como só existe um, é um termo substantivo falando de outro termo substantivo. Como que é o nome daquela função sintática, lá na gramática, que um substantivo fala de outro substantivo, quando está com vírgula? Aposto. Então, portanto, a questão aqui está correta, porque ela pergunta que Guilherme Maluf tem natureza nominal. O que é natureza nominal? Não há verbo, e funciona sintaticamente como aposto, certinho, porque sempre que você encontrar um substantivo que fala de outro substantivo, você vai levar em consideração essa ideia que eu mostrei aqui. O núcleo de um substantivo falando de outro, esse termo aqui é aposto. Se estiver com vírgula, ele é um aposto explicativo. Se tiver sem vírgula, ele é um aposto restritivo. Tudo bem? Estão entendendo? Então, questão de número 6. Acertariam até agora? Essa aqui estava fácil, não estava? Questão 7. No trecho, José Lael foi assassinado a tiros. A tiros, não foi um instrumento? Com a faca. José Lael foi assassinado com tiros. Foi assassinado com a faca. Foi assassinado com qual instrumento? Então, essa informação, a tiros, indica o instrumento que eles usaram para matar, para assassinar. E isso indica um adjunto adverbial de instrumento. E a questão realmente fala isso, ó. Enquanto adjunto adverbial indica o instrumento. Então, portanto, questão 7 está correta. Essa estava fácil, não estava? Dava para acertar? Aí o pessoal fala assim, mas não é modo. Não, isso aqui não é modo, porque modo é... Se eu falasse assim, ó, ele foi assassinado lentamente. Então, lentamente. Ele foi assassinado com crueldade. Aí seria modo. Agora, a tiros é o instrumento, é o que eles usam para matar, é o que eles usam para assassinar. Tudo bem? Então, aqui está certinho, não há problema nessa questão. Sabe o que é zeugma? Zeugma é omissão facilmente subentendida do que já foi dito. Omissão, até colocar aqui, do que já foi dito, e essa omissão ela fica facilmente subentendida justamente porque já foi dito. E aí nós temos aqui, José Lael foi assassinado a tiros no dia 18 de outubro de 2024, na Avenida Tal, quando 2 homens desceram de uma motocicleta e dispararam contra o carro em que estava. Quem é que estava? José Lael. Conseguem visualizar que fica implícito aqui José Lael? Porque foi ele que foi assassinado. E ele estava junto com o filho, certo? Certo. Então, eu posso recuperar José Lael, porque já foi dito. Posso afirmar, então, que isso é uma zeugma? Sim.
E aí a banca pergunta, ocorre zeugma? Aí ela pergunta assim, ó, na oração, que estava junto com o filho, ocorre zeugma? Certo, já que o sujeito de estava foi apagado após a primeira aparição. Sim, certinho. Questão de número 8, certíssima. Foi apagado após a primeira aparição. Estranho da forma como ela cobrou, mas está corretinha a questão. Acertariam esta? Questão 9. Quando a gente tem o futuro do pretérito, que é aquela terminação do verbo iria, ele serve para indicar uma informação que talvez teria acontecido no passado. Teria acontecido. Então, quando ela teria informado a localização deles aos executores, teria, então, indica uma ideia de incerteza, embora haja fundamentos para a afirmação. A questão está correta. Dava para acertar, então, também voltando ao texto, tá? E aí, o que vocês estão achando da provinha? Tá uma prova difícil, mediana? Me falem aqui nos comentários. Vamos lá, questão 10, estamos na metade da prova. Vamos voltar aqui passa bem, lá no último parágrafo, vou precisar voltar ao texto. E aí, no último parágrafo, nós temos essa expressão aqui. O jovem dirigia um carro até um hospital particular, mas o pai já estava morto. Ele foi socorrido e atualmente passa bem. Quando eu falo atualmente passa bem, então isso aqui é apenas para dizer que ele está bem. Vocês conseguem visualizar que não existe aqui nenhuma marca que permita a ironia? Porque a ironia é quando a pessoa trabalha a informação de forma sarcástica, de forma pejorativa. Aqui nós não temos a ideia do passa bem. E aí, nesse contexto, nós não temos uma ideia de ironia em passa bem. Querem ver? Vamos ler o parágrafo inteiro. De acordo com as investigações, o advogado e o filho dele saíram na noite do crime, no dia 18 de outubro, até uma lanchonete para comprar açaí, a pedido da mulher. Ela teria informado a localização deles aos executores. Lembram? Teria essa informação, uma possibilidade ali. Após sair de casa, o carro do advogado é seguido por uma motocicleta e por um carro que teria sido alugado pela amiga dela. Ele foi atingido com 3 tiros e o filho por 1. O jovem, que no caso é o filho, dirigiu o carro até o hospital particular, mas o pai já estava morto. Ele foi socorrido e atualmente passa bem. Ele, no caso, o jovem. Então, passa bem é a forma como ele está. Não existe aqui nenhuma marca de ironia nesse trecho. Portanto, essa questão está errada, porque eles afirmam que a expressão passa bem é irônica. Falso. Ela não é uma ideia sarcástica. Ela realmente é o modo como a pessoa está. Passa bem. E aí, tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, vamos continuar mudando de texto. Agora, para respondermos as questões de 11 a 20, a banca acaba mudando de texto e continua do mesmo jeito, fazendo questões só de gramática. Vamos lá ver o que nós temos aqui. No título, em Aracaju, é a expressão de natureza adjetiva. Vamos voltar ao trecho? Cardiologista morre após acidente com moto aquática em Aracaju. Pensa comigo aqui. Em Aracaju, não indica o lugar onde houve aqui a morte? Então, morre em Aracaju. Então, em Aracaju tem a natureza adverbial. Por que é adverbial? Porque isso aqui indica o lugar onde ocorre a ação. E aí, dentro dessa estrutura, quando eu percebo que isso aqui tem característica adverbial, eu já mato a questão. Mas vamos voltar aqui. E a palavra aquática? Cardiologista morre após acidente com moto aquática. Aquática é uma característica de moto. Então, aqui, aquática é um adjetivo. E em Aracaju é, sim, uma expressão de natureza adverbial, mas nunca tem a mesma função do adjetivo. Então, nesse contexto, o adjetivo ele é parte do nome aqui, moto aquática. Vai estar dentro do termo. Então, nós temos morre após acidente com moto aquática. Então, esse termo é adjunta de nominal de moto. Já em Aracaju, é adjunta adverbial. Então, nós temos 2 termos com funções sintáticas totalmente diferentes. E aí, nós temos ali dentro da informação. No título, em Aracaju, é expressão de natureza adjetiva? Errado. É expressão de natureza adverbial. Então, portanto, essa questão já está errada. E aí, assim como aquática, não. Aquática tem natureza adjetiva, mas a primeira, não.
Então, ficou aquática, tem natureza adjetiva, verdadeira. Em Aracaju, tem natureza adverbial. Então, portanto, ficou errado. E aí, acertariam essa? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem. No trecho, morreu neste domingo. Quando fala neste, quando a gente usa neste, é a mesma coisa de você entender que quem está ali é o este, esta, isto. Essas expressões, quando elas são usadas no texto, elas servem para indicar em relação ao tempo, servem sempre para indicar ao tempo atual, porque se a gente quisesse se referir ao tempo passado, a gente iria usar esse, essa e isso. Sempre que você usar o este, esta e isso para se referir ao tempo, ele sempre vai se referir ao tempo atual, que é o deítico, para indicar a atualidade da informação. Então, quando eu falo morreu neste domingo, é que naquela situação era o domingo atual. Então, agora vamos para a questão de número 12. Deu para entender? Quando vocês usarem, então, nesta aula, nesta semana, neste ano, vocês estão falando do ano corrente, estão falando desta aula que eu estou resolvendo agora, vocês estão falando nesta semana, nesta aula, neste ano, todos em relação à atualidade. Deu para vocês entenderem? Então, este, esta, isso, datas atuais. No trecho, neste domingo, a expressão neste domingo ajuda a caracterizar a notícia dada como recente em relação ao momento da publicação. Certinho. Questão de número 12 é justamente isso que eu acabei de explicar. Questão 13. No trecho, de acordo com a Marinha, o acidente ocorreu na tarde desse sábado, quando o médico que pilotava, eu posso falar o médico, o qual pilotava, esse que retoma a palavra médico, e quando o que retoma substantivo que já foi dito, então sempre que ele retomar substantivo que já foi citado, ele é chamado de pronome relativo. Sempre que você chamar de pronome relativo, você vai entender imediatamente que nós temos uma oração subordinada adjetiva. E como que eu faço para saber se o que é um pronome relativo, professora? Você vai substituir por o qual e flexões. Então, nessa estrutura, de acordo com a Marinha, o acidente ocorreu na tarde desse sábado, quando o médico, o qual pilotava o veículo. Conseguem visualizar que quem pilotava o veículo não é o médico? Então, esse que retoma a palavra médico. Posso substituir por o qual, já sei, então, que esse que é pronome relativo e já sei que essa oração é adjetiva. Chamou a oração de subordinada adjetiva? Chamei. Então, você vai se lembrar de que ela pode ser chamada de restritiva, que é quando ela aparecer sem vírgula, para a questão de pontuação, e ela pode ser chamada de explicativa, quando ela aparecer com vírgulas. Indo para o texto, o médico era um médico único, então, nesse contexto, está com vírgula aqui, ela é explicativa. Vamos ver o que a banca cobra? A oração que pilotava é subordinada adjetiva? Certo, porque nós classificamos o que como pronome relativo. Introduzida pelo relativo que retoma médico. Certíssima, questão 13, certíssima. Acertariam essa? Vamos ver o que a gente tem aqui. Quando vocês encontrarem a palavra mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, estou colocando em caixa alta para vocês não se esquecerem, tá? Essas expressões aqui, mas, porém, todavia também, ó, todavia, que são as principais. Então, mas, porém, contudo, sempre, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, introduzem orações coordenadas, sindéticas,
sindéticas adversativas. Então, você já sabe que elas vão indicar no contexto a ideia de oposição. Professor, eu não sei, então anote aí, sempre oposição. Quando você encontrar a expressão embora, vou colocar aqui em caixa alta também. Quando você usar embora, posto que, ainda que, poderia também ter com quanto, poderia ter mesmo que, embora, posto que, ainda que, com quanto, mesmo que, apesar, estou tentando colocar todas para vocês, apesar de que, poderia também ter a despeito de que, podemos ter malgrado, peraí, deixa eu escrever essa palavra direito, malgrado, tudo junto, tá, gente? Malgrado, todas essas expressões aqui, vou colocar na caixinha também, sempre que a gente encontrá-las, elas vão introduzir oração subordinada, adverbial e agora concessiva. Então, concessiva na ideia de exceção de uma regra, certo? E olha o que a banca falou. Ele foi socorrido por pessoas que estavam próximas ao local do acidente e levado ao hospital, mas não resistiu. Mas não resistiu quer dizer que se ele foi socorrido, ele deveria resistir, mas não foi socorrido. Então, ele nega, contra-argumenta a primeira ideia. Então, esse mas aqui, ele está nesta lista daqui, porque dá a ideia de oposição. Confere? Confere. Aí a banca falou que o mas não resistiu. Nesse trecho, há uma conjunção introduzida por uma conjunção subordinativa, falso, classifica-se como concessiva, falso, errado, corrija, é uma conjunção coordenativa, classifica-se como coordenada, sindética, adversativa. Pronto, então vou só colocar o nome aqui, adversativa. Peguem essa listinha e já guardem aí, porque ela cai. E lá no raio-x, vocês sabem que nós fizemos um raio-x que fala sobre isso. Então, você que está fazendo provas da banca Quadrix, volte lá e estude o raio-x. Tudo bem? Ok, pessoal, já está quase acabando. Faltam 6 questões. Vamos lá. Aqui, outra questão também que a banca chama mais simples, quando você encontrar esse que você puder substituir a oração em que ele se encontra pela palavra isso, esse que vai ser chamado de que mesmo? Vocês se lembram? De conjunção integrante. Então, para não ficar tão extensa a explicação. Toda vez que você encontrar o que você puder substituir a oração introduzida por ele, pela palavra isso, ele vai ser conjunção integrante. E para isso, você vai também saber que nós temos uma oração subordinada substantiva, certo? Então, vamos lá. A Marinha do Brasil informou isso. Daria para a gente substituir a oração todinha pela palavra isso, não daria? Daria. Então, qual vai ser o nome desse que? Conjunção integrante. E a banca falou que esse que classifica-se como coordenativo. Errado. E equivale a porquê? Errado. É porque o que, ele pode sim equivaler ao porquê, mas quando você encontrar, não, saia agora, que irá chover. Então, eu posso agora chegar à conclusão de que esse que aqui é igual a porquê, nesta frase. Agora, cuidado, nesta aqui, ele é conjunção integrante, portanto, a questão está 15, erradíssima. E aí, acertariam? Vamos lá, questão 16. Eduardo Ferreira era natural de Alagoas. Essa oração, Eduardo Ferreira era natural de Alagoas, não é oração completa? É. Então, oração completa. O que eu posso dizer, por enquanto, que é uma oração completa. Esqueça essa primeira e repita aqui, e analisa a segunda.
Eduardo Ferreira, então, ele, ficou implícito aqui, ó, ele tinha 48 anos. Sim, então aqui novamente eu tenho uma oração completa, e aí veio uma vírgula e veio outra oração completa. Quando você tem a vírgula separando duas orações completas, nós chamamos de orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São aquelas orações que entre si são completas do ponto de vista sintático. Então, posso dizer que essa primeira, em relação à segunda, elas são coordenadas, e elas são coordenadas assindéticas. O que é isso, meu Deus, professor? O que é isso, Jesus? Assindética é sem conjunção. O que é síndeto? Síndeto é conjunção. Então, quando a gente fala assindética, é porque ela é sem a conjunção que a introduz. Então, ela foi separada só por uma vírgula. Ok. Quando eu vou para a última, e deixou a esposa, eu posso dizer que também é uma oração completa, ó, ele deixou a esposa e filho. Então, ele deixou a esposa e filho, também é uma oração completa. Só que nesta última, nós temos esse e aqui. E aí veio esse e, que nós vimos que tem outra oração completa. Podemos afirmar, então, que nós temos duas orações coordenadas assindéticas, e nós temos uma oração coordenada sindética. Olha só a banca indo a fundo aqui nas classificações dentro dessa provinha. O que nós encontramos, então? É composto por coordenação, 3 orações. Toda, até aqui está certo, ó, até aqui está certo. É composto por coordenação, certo, 3 orações, certo, todas sindéticas. Epa, errado. Só a última, só a última. Por quê, professora? Porque só a última que tem conjunção. Vou colocar aqui, síndeto. Essa palavra significa conjunção. Então, quando a banca fala que todas as 3 sindéticas, errado, só a última. E aí, acertariam essa? Meu pai, como a banca foi fundo aqui. Aqui é fácil solidarizar-se, quem se solidariza com, tá certinho, é 17, não é uma questão difícil. Era só ler com atenção. Questão 18, o que é irreparável é aquilo que não pode recuperar, também dá para a gente pensar que é com clareza, para não deixar tão longa a nossa aula, essas aqui são mais simples. Questão 19. Essa aqui, ele fala que, ó, essa aqui é uma questão boa. O hospital de cirurgia, local onde o médico atuava. Quem atua em algum lugar. Esse onde, quando ele pode ser substituído por em que, você consegue visualizar que ele retoma a palavra local aqui, então ele é um pronome relativo. Um pronome relativo, porque eu poderia falar o local no qual o médico atuava. Lembra de eu explicar como você pode substituir por em que, ou pode ser no qual, na qual, como o local é masculino, vai ser na qual, no qual. Então, eu poderia falar local no qual o médico atuava. Não daria? Daria. Local no qual. Então, deu para substituir? Deu. Então, qual é o nome desse quê? Pronome relativo. Aí, eu ensinei para vocês que quando você chamar uma palavra de pronome relativo, imediatamente você vai entender que a oração é subordinada adjetiva. Então, a oração subordinada adjetiva, ela tem duas classificações. Ou ela é restritiva, que é aquela que é sem vírgula, ou ela é explicativa, que é aquela que vem com vírgula. Quando eu volto ao texto, que eu vou apagar aqui só para vocês perceberem que não há vírgula, nós já sabemos, então, que esse onde aqui é um pronome relativo, porque ele equivale à troca no qual, o qual, por que daria qual? Porque quem atua em algum lugar. Então, o certo seria local no qual o médico atuava, local em que o médico atuava, quem atua em. E aí, vocês vão avaliar dentro dessa estrutura que esse onde restringe a ideia de local, não existe vírgula aqui. Então, qual vai ser o nome dessa oração? Onde o médico atuava. Ela é uma oração subordinada aditiva, e é restritiva. E aí a banca falou o quê? A oração
onde o médico atuava apresenta circunstância em relação errado, ela restringe o significado de local e não circunstância. Agora, quem indica circunstância é o onde. O onde indica circunstância de lugar, mas a oração, ela não é uma circunstância, ela é uma ideia de restrição. Portanto, questão 19 está erradíssima. E aí, entenderam essa? Olha, essa banca foi muito a fundo nesta prova, nas questões de gramática. Achei a prova com um nível altíssimo aqui de regra gramatical. E vocês, o que vocês estão achando? Para encerrarmos, a questão de interpretação, ela está correta, era só ler com atenção. Vocês têm acesso ao material aqui na descrição para que vocês consigam acompanhar direitinho. Resolvam depois sozinhos e podem também assistir mais de uma vez a essa resolução. Eu vou deixar essa resolução aqui para vocês conhecerem meu trabalho, mas não se esqueçam que no curso de resolução de provas, eu irei colocar várias atualizações, além das gravações que já existem lá, do raio-x, existem também gravações de outros concursos, mas eu vou atualizar para você que vai fazer aí a Secretaria de Educação, para você que vai fazer um concurso da Banca Quadrix, que precisa de provas mais atualizadas. Combinado? Você gostou dessa resolução? Falem para mim. O que você mais sentiu dificuldade aqui nesta resolução? Não se esqueça de comentar, porque isso é muito importante. Eu vou ler o seu comentário e se você tiver dúvida, coloque aqui para mim. E aqui eu gosto, ao final de toda resolução, observar os assuntos da prova, fazer o raio-x. Então, nessa prova nós vimos locução verbal, agente da passiva, adjunta de nominal, pronome relativo, texto, aposto explicativo, valor circunstancial de adjunta adverbial, zeugma, uso do futuro do pretérito, mais uma de texto, valor adjetivo e valor adverbial, o valor do este como deítico, oração subordinada adjetiva, concessiva, função do que, período composto por coordenação, regência de solidarizar-se, valor semântico de palavras, e vimos ali duas questões de texto. Essa questão 12, ela é texto, mas ela... a questão 19, ela é texto, mas ela também é uma questão gramatical, que teria de interpretar também. E aí, qual que é o nível desta prova para você? Se eu estivesse estudando e não fosse a professora, pensa aqui, ela tem um nível 10. 10, super difícil, muito difícil a prova, para quem não sabe gramática. Achei que a banca foi de uma... nem era para professora, esse cargo aí não era de professor, não, era agente administrativo CREMESE. Não é um cargo de língua portuguesa. E achei que a banca foi muito maquiavélica aqui nessa parte, porque cobrou muita regra gramatical. Mas se você sabe regra gramatical, essa prova estava mamão com açúcar. Se você não domina a gramática, infelizmente, não daria para fazer esta provinha. Tudo bem? Agora eu quero a sua opinião. Você gostou desta aula? Não se esqueça de comentar aqui, porque eu vou deixar a aula salva. Assista aí a quantas vezes você sentir necessidade. E não se esqueça de que todo sábado, às 10 da manhã, vocês encontram a live aqui do Português em Foco. Não se esqueçam também de comentar aqui qual assunto você gostaria de que eu trabalhasse na próxima aula. Inclusive, pode ser um dos assuntos das questões desta aula aqui, porque pode ser que um assunto, você tenha falado assim, nossa, professora, aquele assunto ali foi difícil. Escolha aí um desses assuntos e não se esqueçam de comentar aqui. Pode ser que a sua dica, que a sua sugestão vire uma aula aqui no canal. E muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer inenarrável ministrar essa resolução. Ela vai para o meu curso de resolução de provas IADES e vai ficar disponível aqui, porque eu estou abrindo a resolução de provas 2025 aqui do curso. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.